Continuação aqui da mentira do Lucas Manzoli e doutores sobre o purgatório, certo? Já mostramos no primeiro vídeo que essa invenção do Lucas Manzoli é totalmente uma farsa, né? É simples, pô. A fé católica acredita, ponto final. Vocês protestantes, vocês não acreditam nem no fundador de vocês, pô. Simples entender isso. Vamos continuar, né? Esse texto aqui, e ele vai literalmente dizer que esse texto não pode ser usado para provar o purgatório. E ele, inclusive, vai bater boca com outro católico que tentou usar esse texto para provar o purgatório. É um dos vídeos. Aqui ele vai usar um irmão católico que eu acho que não acredita muito nos versículos bíblicos, sei lá qual a intenção desses católicos, né? Simples. Ou não estudou muito profundo sobre esse tema. O Lucas Gonçalves está usando o irmão católico para refutar o professor, porque dois católicos estão discutindo sobre a questão de versículo bíblico sobre o purgatório, né? Dos mais divertidos que eu já vi. Vamos ver o que o Robson Confia tem a dizer sobre esse texto. Vamos lá. A passagem de Mateus 12:32. O rapaz queria saber sobre a relação dela com o purgatório. Beleza? Aí, eu falei na live que não é a melhor forma de abordar o texto, né? Levando em conta a pergunta que ele fez, porque dificilmente você vai num debate, né, ou conseguir defender que aquele texto fala do purgatório. Enfim, aí algumas pessoas, inclusive... Simples, o Robson 2.0, canal, né? Só você catar uma referência. São Gregório Magno está debruçando sobre esse versículo 31 e 32. Documento, ó, dos primeiros cristãos primitivos, ó. Simples, ó. Ó, simples, pô. Católico discutindo sobre esse versículo bíblico, que um pai da igreja está estudando, nos ensinando o significado desse versículo, ó. São Gregório Magno. Olha só. Ele falava assim, nesses textos, nós cremos que existe um fogo purificador, ó, para nós que o magistério da igreja, para as faltas leves, ó, no mundo vindouro, visto que quem blasfema contra o Espírito Santo não é perdoado, nem nesse século, nem no outro século, no mundo vindouro, né? Faltas leves pode ser purificada. O outro mundo. Olha só, esse texto, São Gregório Magno, foi escrito ano 593 da era cristã, explicando esse texto, dizendo que poderia ter faltas purificadas no outro mundo. Olha só, como pode se negar isso? Se um pai da igreja já acreditava. Essa é a brecha que alguns católicos dão para os protestantes negar a fé do purgatório. O Lucas Manzoli está usando como referência o vídeo dele, que era para ele defender a igreja, e ele não acredita. Olha só. Algumas pessoas, inclusive o próprio Felipe, né, do canal MS Fé Católica, ele disse que não, aquela passagem sim fala do purgatório, que a igreja defende isso, a igreja ensina isso, né, tal. E ele gravou um vídeo mostrando que a passagem sim fala do purgatório, né? Então primeiro eu vou mostrar a passagem, depois eu vou mostrar o contexto, mais um pouco do contexto. E eu acho legal, né, um debate, né, teológico entre católicos. E eu acho interessante. Não pode ter um debate teológico entre católicos. Se a mesma fé, a mesma doutrina, tem que ter o mesmo pensamento. Olha só, como diz São Paulo aqui. Sim, um debate para ter mais conhecimento sobre o assunto. Não para um debate, um católico acredita, outro católico nega. Não. Você pega em 1 Coríntios 10, ó. Aí você está deixando brecha para o cão, né, meu querido? Nós temos que ter unidade. Maria é sempre pura. Toda a igreja, todos os católicos têm que venerar isso. Porque já é um dogma proclamado. Por exemplo, o purgatório já é doutrina, dogma proclamado também. Então, não pode haver dúvida.
Que os pais da igreja demonstrou sobre esse texto para chegar a esse contexto. Purgatório. Que eles acreditavam no fogo purificador. Olha só. 1 Coríntios 10. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo. Que não haja entre vós divisões. Viver em boa maneira, no mesmo sentimento, ou no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Então, nós não podemos ter concordância. Dois católicos debatendo sobre o purgatório. Não, tem que estudar, debater para ter mais conhecimento para defender contra os hereges. Certo? Cara, você andou com o Paulo Leitão, cara. Eu vi você participando de uma live do Paulo Leitão ali, esqueci o nome do tema. A Inquisição. Pô, mano, pelo amor de Deus, cara. Né? É por isso que o Lucas Manzotti tem muitos vídeos falando sobre você, pô. Entre católicos. Eu acho interessante. Né? Deveria acontecer mais, diga-se de passagem, no YouTube. Ou seja, um católico quebrando o pau com outro católico, porque o outro católico achava que esse texto prova sim o purgatório e deve ser usado na Então, igual os protestantes discutindo um com o outro, não tendo concordância um com o outro, cara. Oh, pelo amor de Deus. o purgatório. E o Robson 2.0, quem diria, né? O nosso calvo favorito, o menino que confia, nem ele confia nessa interpretação do ex-pastor, né? Nem ele acha que o purgatório tá aí no texto, né? Meu Deus do céu, né? Eu vi da picada mesmo. Mas essa é a grande unidade católica, né? Inclusive o menino que ele tá refutando aqui, né? Que é outro católico que fazia live direto com ele, né? Quase todo dia. Nunca mais vi ele fazer live com o Robson, né? Eu acho que, enfim, né? Mas essa... Deve ter virado protestante, pô. Com os tipos de católico desse? Não, cara, a gente não possamos ter concordância. Uma vez eu vi um vídeo, um outro protestante que é apologeta falando mal do meu amigo Fábio Pentecoste, cara. Que não concorda com a pregação. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Simples. Tem muitos padres heréticos? Tem. Muitos padres moderninhos? Sim. Vamos pregar contra o erro. Mas matéria em dogma, cara. Olha só, que os pais da igreja toda, a maioria são unânimes, ó. Ano 160, ó. Primeiro escrito do purgatório, Atas de Paulo e Tecla, ó. É um escrito no ano 160 da era cristã. Onde que é? Tá no ano 160, ó. Século I, cara. Tecla é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo. E ela se desfez de um casamento com o noivo para assistir São Paulo na vigiliação. Se converteu com a pregação de São Paulo. Tecla. Ano 160 da era cristã, cara. Antes da gente citar versículo bíblico, vamos estudar o que os primeiros cristãos acreditavam. Tanto que eles degustaram sobre os vídeos, ou sobre os versículos bíblicos, para definir essa questão. Após a exibição, Trifênios novamente a recebeu a sua família. Falconia, que havia morrido, disse para ela, em sonho, mãe, deveria receber essa estrangeira, Tecla, como a mim, para que ela ore por mim, para que eu seja levado. Uma coisa muito interessante, eu sonho muito com pessoas que morreram. Por quê? Pedindo oração, cara, para o lugar dos justos. Isso é da ano 160 da era cristã. São Cirilo de Jerusalém, ano 190. Ó. Degustando aqui sobre 1 Coríntios 3,15. Ó. Ao escrito dele, porém, nós dizemos que o fogo santifica não a carne, mas a alma, que morre em pecado venial, referindo-se não um fogo comum, mas um fogo que penetra a alma e a purifica o fogo corredentor. Ele está citando 1 Coríntios 3,15. Poderia citar também, Cipriano de Cátargo, falando também, Orígenes, falando também, Santo Efrem, falando também do purgatório, São Cirilo de Jerusalém, falando também do purgatório. Então, é base bíblica e a tradição já acreditava. Eu estou citando aqui, São Cirilo de Jerusalém, ano 315, ele diz, assim recordamos também de todos os que já dormiram, em primeiro lugar, os patriarcas, profetas, apóstolos, os mortos, para que, por sua prece, intercessão,
Deus acolhe também as nossas depois, rezamos pelos santos, dos padres, os bispos e todos os falecidos cuja vida transcorreu entre nós. Cremos que a nossa oração tem grande ajuda. Ó, tô citando ano 300 da era cristã, cara. Vou encerrar esse vídeo, tem muito barulho lá fora, ó. É difícil gravar esses vídeos, pra gente entender que é uma farsa. Nós não possamos ter essa contradição, cara. A fé é uma só, não tem discordância, cara. Como pode dois católicos estar discutindo sobre a questão do purgatório, que os pais primitivos já definiram isso, cara? Santo Epifânio, quando a ressurreição, quando a recitação dos falecidos, que olha só que interessante, que falecidos, né? Olha só, que pode haver demais útil que seja mais oportuno de louvor, colocamos todos eles crendo que a nossa oração dá a eles grande ajuda. Ano 315, cara. Salve Maria.